Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos do 5 ao 13. Mateus 8, do 5 ao 13. Assim nos diz o Senhor. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu criado está de cama lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Jesus respondeu: vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu criado ficará curado. Pois eu, mesmo sendo subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. E se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E se digo ao meu escravo, faz isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o estavam seguindo: em verdade vos digo que em ninguém em Israel encontrei tanta fé. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, conforme acreditaste, te seja feito. E naquela mesma hora o criado ficou curado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele suplicando. Quem que é um centurião? É um comandante de um grupo de soldados de 100 pessoas. Centúria porque eram 100 o número de soldados. Veja, é um bom grupamento. É um bom grupamento. Às vezes você tem perto de você um quartel que tem menos gente na sua cidade. Um efetivo menor do que 100 pessoas. Esse homem comandava um grupamento de 100 pessoas. Então ele era um comandante de alguma relevância, sim, Senhor. E esse homem chega diante de Jesus e diz: Senhor, eu tenho um servo a quem eu quero bem. Não está escrito isso, mas está traduzido, porque ele não teria ido a Jesus se essa pessoa não fosse importante para ele. Então ele tinha mais de 100 homens ao seu serviço. Ele disse que ele deu exemplo, se eu digo a um escravo, então tinha pessoas que estavam ali sob a tutela dele, para que ele mandasse sobre essas pessoas inclusive. Então não faltava gente para ocupar o lugar desse servo. No trabalho você consegue alguém para ocupar o seu lugar, mas não no coração. Sabe, funcionário a gente troca, mas amigo a gente não troca. Não é? Porque quando você está falando do funcionário, você está falando do trabalho que a pessoa faz. Um dia essa pessoa será substituída, nem que seja por uma razão de enfermidade ou de velhice, não é? E o trabalho que ela fazia será feito por outro. Agora, quando essa pessoa ela entra no coração da gente e passa a fazer parte da vida da gente, ela é insubstituível. Não dá para substituir. Então esse homem foi até Jesus, porque este servo não era só servo, era seu amigo, tinha a sua afeição, fazia parte, de certo modo, da sua família. Ele disse: o meu servo, meu criado, está de cama lá em casa.
paralisado e sofrendo demais. Diz para mim se não são palavras de quem se preocupa com a pessoa. Sofrendo. Meu amigo está sofrendo. E Jesus respondeu para ele, para aquele centurião, diante da compaixão que ele tinha pelo servo. Jesus teve compaixão dele e disse: eu vou curá-lo. Mas na mesma hora o centurião interveio e disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu criado ficará curado. Por que esse centurião disse isso? Porque os judeus não entravam na casa de pagãos. E ele era um pagão. E ele sabia que isso não condizia com o costume do povo de Jesus. Então se pôs no lugar de Jesus e disse: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas para fazer o que eu te pedi, o Senhor não precisa entrar lá. Basta que a sua palavra entre. Se a sua palavra entrar na minha casa, a cura de Deus entrará também. Gente, isso é fé. Por isso que tantos de nós damos a vida aqui na Canção Nova, para que a palavra de Deus entre na casa, na sua casa, na minha casa, na casa dos meus amigos, na casa dos meus parentes, na casa das pessoas que eu amo. Já disse isso aqui mais de uma vez no Sorrindo para a Vida. Quando alguém está sofrendo, principalmente de enfermidades interiores, a primeira recomendação que eu faço para a pessoa é: assista Sorrindo para a Vida. Por que o Sorrindo para a Vida? Porque é a palavra de Deus conversando com quem está necessitado. Porque aqui, nesta mesa, a palavra de Deus conversa com a gente. E feliz daquele que abriu a sua casa para a palavra de Deus entrar, que abriu o seu coração para a palavra de Deus entrar. E aquele centurião viu o que muita gente não vê, que quando a palavra de Deus entra na nossa casa, Deus também entra com a palavra que é dele. O Senhor se faz presente, diz uma só palavra e o meu criado ficará curado, pois eu sendo subalterno, tem gente que manda em mim, disse ele, e eu tenho soldados sob as minhas ordens, e se eu digo a um vai, ele vai, se eu digo a outro vem, ele vem, e se eu digo ao meu escravo faz isso, ele faz. Jesus, se o Senhor disser, vai acontecer. E ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo: em verdade eu vos digo, em ninguém em Israel encontrei tanta fé. Por que ninguém em Israel? Porque esse homem não era de Israel. Porque esse homem não era do povo de Deus, do povo escolhido. Esse homem não era judeu. Só que esse homem que não era judeu manifestou a fé que Jesus esperava dos judeus e daqueles que se chamavam povo de Deus. Então ele diz com todas as letras: em verdade eu vos digo, em ninguém em Israel encontrei tanta fé. Então também vos digo, muitos virão do Oriente, ou seja, para lá de Israel, Japão, China, vai mais para o Oriente, e muitos virão do Ocidente. Eu e você, nós somos ocidentais. Nosso país está no ocidente do planeta. Muitos virão do ocidente e tomarão lugar à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Meu irmão, senta à mesa e se sirva. Entra no banquete. Me permita retomar o que eu estava dizendo antes da pregação. Desemburra. Não deixa a festa passar. Não deixa a vida acontecer. Senta
e desfruta do banquete, da graça de Deus, do favor de Deus, do dom do Espírito Santo, da Santa Eucaristia. Uma vida no poder do Espírito, e não uma vida de ressentimento, magoada com tudo que acontece, porque os meus filhos não olham para mim, porque os meus filhos não cuidam de mim, porque a minha esposa não me entende, porque o meu marido não corresponde aos meus anseios, porque eu a vida inteira sofri. E agora? Vai continuar perpetuando seu sofrimento? No passado muitos nos fizeram sofrer, e na vida a gente sempre vai encontrar quem faça a gente sofrer. Mas o pior não é o que as pessoas fazem conosco, o pior é o que a gente faz com a gente. A gente se mantém em estado de sofrimento porque a gente não quer perdoar, porque a gente não quer ir além, a gente não quer superar as situações. Sabe quando que a gente freia a nossa vida e aleija a nossa vida e ficamos que nem este servo, paralisado e sofrendo demais? Senhor, meu criado está de cama lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Sabe como que isso acontece para muita gente? Quando acontece? Quando a pessoa diz assim: isso eu não vou esquecer, isso eu não vou perdoar, isso eu não vou deixar passar. É como se você agarrasse um veneno e pusesse para dentro. É como você agarrasse a doença e puxasse para junto de você. É como se você pegasse algo infectado, que se você se mantiver junto daquilo, a infecção vai passar para você. E não só que você abraçasse com aquilo, mas você pusesse para dentro. Então no momento que eu digo assim: eu não vou esquecer, eu não vou deixar passar, eu não vou deixar em branco, eu não vou deixar barato, isso eu nunca vou perdoar. Irmão, você trocou a mesa do banquete pela cama da enfermidade. Sai da cama e senta à mesa. Jesus disse que a mesa é para quem quer. Por isso que muitos dos filhos, vou ler até como está aqui, olha: enquanto os filhos do reino serão lançados fora. Como assim os filhos do reino? Porque havia uma promessa feita para o povo escolhido. Só que uma promessa deixa de se cumprir na sua vida quando você vira as costas para ela. A pessoa fez uma promessa para você: vou viver ao seu lado, serei fiel a você, vou te amar até o fim, até que a morte nos separe. Mas essa promessa deixa de fazer efeito na sua vida no momento em que você vira as costas e vai embora. A promessa pode estar de pé, mas o fruto, o resultado dessa promessa não se cumpre mais, porque você foi embora. Então o convívio estreito, aquela amizade, o cuidado mútuo se perdeu quando um dos dois virou as costas para a promessa que o outro fez. Houve uma promessa de Deus para o povo escolhido, mas o povo não desfruta se não tomar posse desta promessa. O dom do Espírito Santo, a graça de Deus, esse dia de hoje nos foi dado para que a gente o viva, e não para que a gente se arraste. Mesmo que o nosso corpo se arraste, o nosso coração, meus irmãos, tem que estar no alto, tem que estar em Deus. Esses dias, uma besteirinha de nada, eu dei um mau jeito, afetou o meu nervo ciático. Olha, eu tive muita dó naquela altura de pessoas que têm o nervo ciático comprimido, né? Por uma escoliose, por uma hérnia de disco. Nossa, deve ser difícil demais. Porque o meu foi só um mau jeito e o nervo inflamou.
E aí endureceu a musculatura, a perna ficou repuxando, a noite doía, era um desconforto. E eu, tendo o maior cuidado, falei, eu preciso deixar esse nervo descansar para isso não se agravar, para de repente, até por ele estar forçando, eu ficar com uma má postura, ou dar um problema maior, não é? E naqueles dias, vou te falar, o corpo se arrastava. Eu me senti um velho. Para eu levantar era devagarinho, para eu sentar era devagarinho, eu tinha que escolher posição. Ainda que o corpo se arraste, o nosso coração tem que estar no alto, tem que estar para cima, tem que estar com Deus. Eu não vou dizer para você que tem que estar alegre, porque a alegria é dom do Espírito Santo. E você dizer para uma pessoa que está vivendo sem Deus, seja alegre, é igual você falar para essa mesma pessoa, voa, bate as asas. Como é que ela vai voar se ela não tem asas para voar? Como será alegre se a fonte da nossa alegria é Deus? Eu só posso dizer para ela o que é possível para ela. Abra o seu coração para Deus e a alegria virá como o sol ao amanhecer. A alegria virá, não é? Então, coragem, sente-se à mesa com o Senhor, porque aqueles que escolheram viver de uma forma diferente, diz aqui a palavra de Deus. Qual vai ser o destino de quem recusou a festa? É ficar fora, nas trevas. Depois que a porta fecha, só choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, meu filho, vai, porque conforme acreditaste te seja feito. E naquela mesma hora o criado ficou curado. Aí logo em seguida tem aqui a cura da sogra de Pedro. O que eu falei para você sobre a gente não ficar sentado chocando a nossa tristeza? Que a gente precisa querer a cura, e quem quer a cura busca a cura. E quem quer a cura e busca a cura se levanta para ir à busca dessa cura. Quem quer ficar curado, quem tem gente que depende da gente, quem tem filho para cuidar, quem tem um marido ao qual ama, uma esposa ao qual ama, um pai, uma mãe que necessita de cuidados, se a pessoa fica doente, nem que seja por causa do outro, mas ela vai em busca da cura. Ela se levanta, ela vai ao hospital, ela vê o que ela tem para poder vender, transformar em dinheiro, pagar a sua cirurgia, pagar o seu tratamento. Ela não tem medo de enfrentar a quimioterapia, de perder cabelo, de ficar feia, porque importa viver. Importa viver. Então ela levanta, ela luta, ela batalha, e muitos, porque fazem isso, vencem a enfermidade e ficam curados. E o contrário também é verdade. Vá conversar com um médico que cuida de pessoas com câncer e pergunte a ele se não é verdade o que eu vou te dizer agora. Do mesmo jeito que tem pessoas que chegam no hospital desenganadas, mas pela sua gana de viver, a sua luta, a sua dedicação, surpreendentemente, os tratamentos, os remédios, a oração, a vida em Deus realiza um milagre na vida da pessoa, ao ponto dos médicos não conseguirem explicar como é que ela ficou curada, porque não era para ficar. E o contrário também acontece. Há pessoas que chegam com um câncer tratável, os médicos dizem, tem saúde para poder enfrentar essa batalha, mas a pessoa desiste, a pessoa não luta. E às vezes a doença piora tanto, e os médicos chamam a família e dizem, nós fizemos tudo o que nós podíamos para ela, só que ela precisa querer viver, ela precisa lutar. Ela está em coma, mas entrem lá, conversem com ela, porque há muitos testemunhos, os médicos dizem, de pessoas que estavam em coma e escutavam, viam, sentiam. Então digam para ela que ela precisa lutar, ela tem que reagir. Quem quer, meu irmão, precisa se levantar, igual a sogra de Pedro, versículos seguintes. Entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra deste acamada. O segundo acamado aqui, olha. O segundo acamado, com febre.
tocou-lhe a mão e a febre a deixou. E o que foi que ela fez em seguida? Precisou tomar posse da cura e precisou fazer a parte dela para que a cura se completasse. O que, Márcio? Se levantou e foi servir a Deus. Se levante e vá servir a Deus. Eu fico abismado com algumas pessoas que dizem: a vida está acabando para mim, eu sou muito solitária, eu não tenho ninguém. Eu digo para a pessoa: procure a sua comunidade, procure a sua paróquia, ofereça-se para você. Ah, eu não quero. Não quer. Não quer. Não quer interagir com as pessoas. Não quer se colocar a serviço. Alguns querem que acalentem, adulem o seu sofrimento, a sua dor, a sua autopiedade. É mesmo, tadinho de você, que pena que essas coisas aconteceram com você. Eu digo isso para você com propriedade, porque eu já vivi assim. Enquanto eu vivia assim, a minha vida era indigna de ser chamada de vida. Que tristeza, gente. Sinceramente, aqui entre nós, estou falando de mim, era só tristeza, era só agonia, era medo atrás de medo. E como a gente vai vivendo mal, a gente vai causando mal para as pessoas, sabe? Porque quem vive mal gera um mal-estar à sua volta. Aí as pessoas vão se afastando. Aí de repente um diz alguma coisa que a gente não gosta. Aí aquilo serve para confirmar para a gente que a gente está mesmo na lata do lixo da vida. Tá vendo? Ninguém gosta de mim. Tá vendo? Ninguém... Porque a gente quer ser acalentado na nossa miséria. A gente quer ser adulado na nossa ferida. A gente quer que a pessoa carregue a gente nas costas. A gente não quer agarrar a mão que está estendida. A pessoa está vendo a gente cair, ela estende a mão. A gente diz: não, me pega no colo. E aí a pessoa pega a gente abandona, larga. Olha, é difícil você pegar uma pessoa no colo quando ela vai na contramão. Sabe? Imagina uma pessoa numa moto. Aí chega a hora da curva. Você tem que jogar para o lado da curva. O motorista joga. Imagina que na hora da curva o carona vai para um lado e o motorista para o outro. Vai morrer. Vai morrer. Entende? Tem gente que é assim, a outra estende a mão, em vez dela ir junto na curva, não, ela joga ao contrário. Ela, além de se prejudicar, ainda prejudica quem está ajudando. Puxa o outro para baixo. Quanta gente hoje desanimou de ajudar as pessoas porque foi prejudicado por gente que tentou ajudar. Eu e você não podemos ser essa pessoa que prejudica quem estende a mão para a gente. Às vezes quem nos estende a mão não consegue pegar a gente no colo. É aceitar o que a vida está nos dando. Agarra essa mão. Quando Pedro foi entrar no templo, tinha um paralítico na porta, aleijado desde a nascença. Pedro olhou para ele e disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Te dou uma mão estendida e uma ordem em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E muita gente pensa assim: e o homem levantou. Não levantou, não levantou. Então Pedro pegou pela mão e puxou para ele se levantar. Pedro não pegou no colo. Pedro pegou pela mão. Há uma ajuda que a gente pode dar para as pessoas. Há ajuda que Deus dá, mas tem uma parte que ela precisa fazer. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Faz a vida andar. E olha diante, porque a presença de Deus, ela é curadora. Diante da presença curadora de nosso Senhor, ao anoitecer, versículo 16, levavam a Jesus possessos e ele expulsou os espíritos pela palavra. Olha, a palavra de Deus é suficiente para curar quem tem fé. A palavra de Deus exorciza a pessoa que tem fé.
Se ela estiver endemoniada, pela fé Nosso Senhor a liberta, pela sua palavra. Eu não sou digno de que entres na minha casa, mas se a tua palavra entrar, Senhor, e está entrando agora, em teu nome eu me levantarei, eu ficarei curado. E ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os doentes, e assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele assumiu as nossas dores, ele carregou as nossas enfermidades, fomos curados graças às suas chagas, chagas que curam. Essa força que saiu de Jesus para curar a sogra de Pedro, essa força que saiu de Jesus quando ele disse a esse centurião: vai e seja feito conforme a sua fé, do jeito que você acreditou que aconteceria, aconteceu, pode ir porque o seu servo está curado. Essa força que curou esse servo à distância, essa força transbordou, meu querido. Essa força que saiu de Jesus para curar esse servo no Calvário transbordou do lado de Jesus como fonte que jamais se extingue. Agora é para todos nós. Chega na fonte e bebe, volta para Deus. Senta na mesa, no banquete, e para você se banquetear. E você que ouvindo o que eu disse, falou: olha, realmente eu falei que eu não ia esquecer, que eu não ia deixar e que eu ia guardar. E você identificou que foi bem ali, né? Que a sua vida deu uma guinada para baixo. Foi bem ali. Hoje você pode, pela força do Espírito Santo, ainda antes de terminar esse programa, você pode hoje reorientar a sua vida, dar a ela o rumo que ela precisa ter, consertar com Deus o caminho que foi destruído, o desvio que foi tomado, que estava levando você só para angústia, para tristeza, para perdição. Sua vida se perdeu ali. E como é que você pode fazer isso? Perdoa o mal que te fizeram. Perdoa o agressor. Perdoa. E diga, de maneira que você possa escutar a sua própria voz, que você dá o seu perdão a essa pessoa, que você perdoa essa situação e que você quebra toda autodeterminação, a determinação que você se impôs de viver magoado, de viver ferido, de viver sem perdoar, de desistir da vida porque o que você queria não deu certo e que agora não tem reparo. Meu Deus, graças a Deus, tem situações na nossa vida que não podem ser reparadas, porque elas talvez fossem reparadas para nos levar aonde a gente não deveria chegar. Mas há um caminho aberto para nós, um caminho de vida para nós, se nós tomarmos a decisão de viver. E começa pelo perdão, porque o perdão, ele isola o mal, sabe? Sabe quando... Você já viu que a gente às vezes dá uns carocinhos? Parece um tumorzinho. Mas você vai, o médico diz: não, isso aqui é benigno, fica tranquilo que isso não vai virar nada. Doutor, o que foi isso? Não, o seu corpo estranhou alguma coisa, então o seu corpo isolou aquilo e encapsulou. Para não dar... Tem aí, Paulo? Para não dar uma infecção. Então, o corpo da gente é inteligente. A gente tem que aprender com o nosso corpo. Então o corpo pega aquele agente externo, agressor, isola, encapsula, fica duro. Sabe o que tem ali duro em volta daquilo? Fibra, carne. Trancou o mal ali dentro. O perdão faz isso. A primeira coisa que o perdão faz é isolar o mal e trancá-lo, para ele não contaminar o resto da nossa vida. Se você, pelo perdão, não for capaz de isolar essa situação, trancar essa situação, ela vai pôr a perder a sua vida inteira. Vai adoecer tudo. Vai adoecer o seu afetivo, vai adoecer o seu intelectual, vai adoecer o seu físico. Você vai se tornar uma pessoa doente.
e eu vou ficar mais com aquilo isolado e trancado dentro de mim. Não, esses são os primeiros passos que acontecem quando a gente perdoa. Primeiro isola, depois tranca, para não contaminar o resto, e por fim transforma. Transforma. Com o tempo e a decisão que foi tomada de perdoar, o Espírito Santo vai trabalhando em nós para transformar aquela situação. Se tem alguém que poderia ficar magoado, ferido e não perdoar, esse alguém era Jesus, gente, que sofreu horrores sendo inocente. Mas Ele nos ensinou na prática, fazendo, para que ninguém dissesse: Ele disse, mas não fez. Quando Jesus foi levado ao Calvário, cravaram os seus pés e as suas mãos na cruz. Cravaram, prenderam com pregos. E por essas feridas, Jesus sangrou até perder a vida. Mas quando Jesus ressuscitou dos mortos, a primeira coisa que Jesus fez foi mostrar aos discípulos as suas chagas. Mostrou para eles as suas mãos, mostrou para eles seu lado aberto e disse para eles: a paz esteja convosco. Por que Jesus mostrou as suas feridas? Porque dessas feridas já não jorravam sangue, mas essas chagas eram fonte de paz e de saúde para todos os homens. Quando você aprende a transformar as suas feridas em fonte de vida pelo perdão, as suas chagas também têm o poder de curar a sua família. Isso acontece quando a pessoa chega perto de você toda ressabiada, porque ela sabe que ela pisou na bola com você. E você abre as suas mãos e entrega para ela um voto de paz. Você aperta a mão da pessoa, você dá um abraço na pessoa, e aquele gesto de paz, você abre as mãos mostrando as suas feridas agora curadas. E aquelas feridas curadas transformam aquela situação e curam aquela família e curam aquela amizade. E às vezes é o começo de uma nova história para os dois. Por isso que Isaías exclamou dizendo: por suas chagas nós fomos curados, pelas chagas de Jesus. Como é possível que uma ferida se transforme em fonte de saúde, em fonte de paz para nós e para os outros? Como é que uma ferida, que de uma ferida possa sair coisa boa, possa sair cura, possa sair amizade? Como é que uma ferida pode se converter num bem? A palavra de Deus nos oferece a resposta. E eu comparo isso para que a gente possa entender bem algo que acontece na natureza, que é um tesouro, que é uma riqueza, e são caríssimas as pérolas. Você sabia que as pérolas são produtos da dor? Você sabe de onde vêm as pérolas? As pérolas, elas vêm das ostras. E se você já viu uma ostra, ou se você já comeu uma ostra, você vê que parece, até a textura dela parece com a nossa mucosa, a parte interna da sua boca. É toda escorregadia, macia, sensível. Uma ostra é assim. Agora você imagine se ficasse uma pedrinha encaixada ali na sua gengiva, toda hora atritando com a sua gengiva e com a sua bochecha. Quanto tempo você ia aguentar? Eu digo para você, com certeza isso mais cedo ou mais tarde ia te ferir, ia sangrar. Quando entra um grão de areia, um elemento estranho dentro de uma ostra, começa a fazer esse atrito ali dentro, machuca a ostra. A ostra não tem língua para poder cuspir aquele grão de areia, ela não tem mão para poder tirar aquilo. Então o que a ostra faz? Pega aquele objeto estranho e agressivo e o transforma numa pérola. As pérolas são produtos da dor, são resultado da dolorosa entrada de um elemento indesejável no interior da ostra. O que? Um parasita, por exemplo, ou um grão de areia, como eu disse para você. E ali na parte interna da ostra existe uma substância brilhante que vai cobrindo aquele corpo estranho, com camadas e mais camadas,
que se chama nácar. Vai cobrindo, vai enrolando aquilo, camada por camada, para proteger a ostra, formando uma pérola. Então uma ostra que não foi machucada é incapaz de produzir pérolas, porque a pérola é uma ferida transformada. Você já viu que as pessoas mais brilhantes e as pessoas melhores de se conviver, as mais ricas interiormente, são aquelas pessoas que tiveram feridas que foram transformadas? A gente pede a Deus para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa útil, para ser uma pessoa agradável, para ter o que oferecer, mas nós não queremos produzir as nossas pérolas porque elas nos custam. Meu filho, você já tem a ferida. Você não precisa buscar ferida, você já tem. Transforma em pérola. Vai cobrindo aquilo com perdão, vai dizendo: Senhor, eu perdoo, Senhor, eu perdoo. Senhor, é difícil no começo, parece quase impossível, mas faz o exercício. Toda hora que essa pessoa vier à sua cabeça, você diga: Senhor, eu perdoo esta pessoa, eu perdoo o que ela me fez. Ela me tirou muito, eu abro mão, eu dou para ela de presente, fique com ela. Senhor, eu a liberto. Você vai transformar a ferida em pérolas. E que legado, que tesouro você vai deixar para a sua descendência. Então, quando se é ferido pela indiferença ou pela traição, quando você é surpreendido pela infidelidade ou pelo abandono de alguém, a pessoa abandonou você, a pessoa foi infiel a você, a pessoa traiu você, quando você sofre uma doença, quando você sofre uma depressão, existem 3 opções. Vou dizer as 3, você escolhe qual é a sua. Quais são essas opções? Primeiro, é se vingar pagando na mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. Eu estou doente por causa dessa pessoa, eu vou adoecer a vida dela. Ela fez o mal para mim, vou viver para persegui-la, para fazer o mal para ela. É a primeira opção. Isso não transforma a ferida em pérolas, isso agrava a ferida, isso gera infecção. Segunda opção é você se fechar num casulo de ressentimento, que vai tornando você uma pessoa amargurada e vai tirando o gosto de viver e vai minando a sua liberdade. Porque dentro de um casulo, a lagarta já não pode mais nada. Pode se virar uma borboleta. Mas você fechar-se num casulo para nunca mais sair, que casulo é esse? O casulo do ressentimento. Tem gente que se fecha, né? Isso vai amargurando e tirando a liberdade. E a terceira opção é produzir a pérola com o nácar do amor e do perdão. O que é que você escolhe? Não diga para mim, diga para Jesus agora. Porque nosso Senhor está diante de você nesse momento, como Ele estava diante daquele centurião. Jesus está diante de você nesse momento, como Ele estava diante da sogra de Pedro. Há um toque de você, há uma palavra de você. Qual a pedra mais preciosa e querida, senão a ferida que se transformou em pérola? Feche seus olhos, entenda isso e vamos rezar. Pessoas vão nos ferir, gente, algumas vezes por querer e outras vezes sem querer. Mas nós podemos com essa ferida fabricar uma pérola preciosa. Entenda, aqueles que desejam o nosso mal e o nosso sofrimento, eles estão nos oferecendo a oportunidade de uma pérola preciosa da mais alta qualidade. E assim como as feridas são oportunidades para produzir pérolas de perdão, as pérolas da vida foram produzidas por uma ferida que foi coberta com camadas e camadas de perdão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque os pregos e as lanças que perfuraram tuas mãos e cada uma das partes do teu corpo, como sinais de vingança dos seus inimigos, bem também como sinais de injustiça,
o Senhor soube transformá-las em fonte de paz e salvação para todos nós. Obrigado, Senhor, pelas tuas chagas, porque por elas nós fomos curados. Obrigado, Senhor, quando através do perdão e da compreensão transformamos as feridas que os outros nos causaram numa pérola preciosa. Eu tomo nesta manhã a decisão de perdoar, de me levantar e de servir a Deus. Repita isso em voz alta. Eu tomo nesta manhã a decisão de perdoar, de me levantar e de me colocar a servir a Deus. Eu vou produzir pérola. Eu não vou me fechar na minha ferida. Eu não vou me fechar na minha ferida.